Hoje estou na segunda fala. Senhor presidente, eu passei a manhã toda e início da tarde também acompanhando aqui a tentativa do relator de inquirir a testemunha e até esse momento não logrou êxito na tentativa de buscar a confirmação ou a negativa daqueles fatos que são imputados à figura do depoente ou da empresa FIBBANK. Portanto, não vou gastar tempo da CPI para fazer aqui mais questionamentos, porque não vejo aqui cenário para nenhum sucesso. Agora, eu queria fazer aqui alguns apontamentos na direção daquilo que falei agora há pouco, senhor presidente. Primeiro, fazendo uma correção de algo que o relator mencionou hoje, logo pela manhã, senador Girão. O relator disse pela manhã que a CPI é para apurar ações e omissões em relação ao que aconteceu no Ministério da Saúde e no Amazonas. Está certo ou está errado o relator? Errado. Os requerimentos que deram origem a essa CPI, e aqui está o senador Girão, que é autor de um dos requerimentos subscrito pela maioria dos senadores, diferente do outro requerimento. Coloca como objeto de apuração desta CPI tanto as ações e omissões do Ministério da Saúde, governo federal, quanto ao que aconteceu no estado do Amazonas, bem como no Distrito Federal, estados e municípios. É preciso reposicionar esse fato porque não pode tentar passar à sociedade que esta CPI tem como objeto investigar apenas Ministério da Saúde e Estado do Amazonas. Não, senhor, isso não é verdade. Agora, talvez isso até justifique algum comportamento dessa CPI que até agora não quis avançar nesta investigação, com exceção ao que aconteceu na reunião passada, quando aqui esteve o ex-secretário de Saúde do Distrito Federal. Foi um ponto fora da curva, porque nenhum outro secretário veio aqui, à exceção desse e do ex-secretário do Estado do Amazonas. Agora, hoje, ficamos aqui com um interrogatório que, confesso, a par dos limites formais desta CPI, não vai a lugar nenhum. A manhã toda e à tarde, tomando um depoimento, patinando nos mesmos fatos, nas mesmas perguntas, para nenhuma resposta efetiva, conclusiva, esclarecedora, não. E por que isso? Porque, indago, nós vamos avançar na investigação sobre o modus operandi da FIBBANK. Porque se a CPI tem competência para investigar nessa extensão, aí ok, eu acho que está correto. E eu lamento dizer que a CPI não tem competência para investigar nessa extensão. Porque a CPI, ela é um instrumento de controle político da administração, mas que tem alguns limites formais objetivos. Você investiga fato determinado, do passado e por tempo determinado. Não se pode fazer uma CPI para se investigar fato indeterminado. Começa de um jeito e termina com um objeto totalmente estranho ao escopo de investigação da CPI. Não se pode fazer isso. Repito, não vamos, porque não podemos, sob o ponto de vista formal, constitucional. Mas aquilo que estamos apurando aqui, e que foi identificado no depoimento do cidadão que se diz o diretor, representante, o CEO do FIBBANK, espero que seja encaminhado ao Ministério Público Federal, à Polícia Federal, porque
se não estamos diante de um crime, porque crime é fato típico e antijurídico. Não é aquilo que alguém diz que é crime, que é crime. Nesse caso, se você estivesse diante de um crime, de uma oferta de valores ou um pedido de valores, o mero fato de alguém pedir ou de alguém oferecer caracterizaria o crime de corrupção ativa ou de corrupção passiva. Não é o caso. Não é o caso. Talvez nós estejamos diante de uma situação em que tenha havido a tentativa de fraude à administração pública, uma espécie de estelionato, e de maneira indireta, porque o contrato principal, nesse caso, é o acessório. O principal é da empresa contratante. Quem está contratando com o ministério é quem está vendendo, é quem está oferecendo, é quem diz que vai entregar coisa certa por preço certo e em prazo determinado. Essa FIBBank aparece numa situação de adesão a um contrato que vai oferecer garantia. É um contrato vinculado. Nesse caso da compra das vacinas, sequer podemos falar em crime porque não houve a concretização do negócio jurídico. Seria o caso da tentativa? Poderia se apurar nesse momento a tentativa de se induzir a erro à administração ou de considerar válido um seguro sem lastro? É isso que nós estamos investigando? Porque não se comprou, não se recebeu, não se pagou um centavo de real nesse contrato da Precisa no tocante às vacinas. Aqui não se está questionando, e outrora já fizeram isso, em relação à questão da vacina em si, valor da vacina, até soltaram um fake news gigante aqui na CPI, falando de vacina da Indiana a $150. Faltaram a aula de matemática. Embalagem lá com múltiplas doses, consideraram como se fosse dose única. Mas tudo bem, tudo certo. Desenharam e mostraram que estava errado, o equívoco. E aí, não conseguindo avançar na narrativa acusatória em relação ao contrato principal, pegam aqui para atacar o governo um acessório, um contrato acessório da Precisa com a FIBBank. Veja, não foi o governo federal que contratou a FIBBank para garantir esse contrato de compra de vacina. Foi a Precisa. Na pior das hipóteses aqui, seria o Ministério da Saúde e o governo federal vítima, e não autor, e não protagonista de um crime. Mas os mesmos que estão aqui a fazer acusações, alardeando para todo lado, talvez faltaram ao dever de casa de olhar para o retrovisor do tempo, para saber que essa Precisa e essa FIBBank já fizeram negócios com o governo, sim, com o governo federal. 2018, compra de preservativos, lá estava a Precisa e lá estava o FIBBank. Vai vendo, Brasil. Nesse momento, o Ministério da Saúde determina a Precisa: olha, substitua a entidade garantidora. E talvez essa seja uma das pouquíssimas conquistas dessa CPI. Porque perdeu-se aqui um grande tempo e uma grande oportunidade de se investigar de verdade, de se investigar profundamente, de buscar provas, de buscar evidências, de saber onde houve roubalheira, corrupção, desvio, corrupção ativa, corrupção passiva, organização criminosa, conluio. Perdeu-se uma grande oportunidade. Mas, no tocante a essa tramóia, houve esse fato, sim. Essa FIBBank garantiu essa empresa na compra dos preservativos em 2018, num governo que não é o atual. Mas eu não estou vendo aqui alarde todo.
E veja, e não estou acusando o governo anterior, não. Senador Marcos Aurélio, não estou acusando o governo anterior. Não, mas era o governo de quem? Governo do presidente Temer. Temer. Escreveu Eu a carta. Eu não estou fazendo acusações ao governo. Eu estou dizendo que no contrato, você tem um contrato principal e você tem um contrato acessório. Nesse caso da vacina, você teve área técnica do Ministério, você teve área jurídica, todos os órgãos de controle interno, além do Tribunal de Contas da União. E, posteriormente, a própria CGU, analisando esse contrato. Eu não vi até agora nenhuma manifestação formal, firme, que me indicasse que esse contrato tenha sido, ou naquele momento, pudesse ser aferido pelo gestor direto esta, digamos, ilegalidade, porque nem isso pode se afirmar nesse momento. Não houve. Mas tentam imputar ao governo federal. Veja, tudo aquilo que nós vimos ao largo, que vimos de maneira repetida em governos anteriores, crime por todo lado, corrupção por todo lado, roubalheira por todo lado, não vemos nesse governo. E aí tentam fabricar. Aí pegam essa situação que, repito, gostaríamos de ter competência para aprofundar essa investigação, para investigar o modus operandi de uma empresa como essa. Não em razão desse contrato em si, porque nem existe mais. Está-se diante do crime impossível. Mas diante de um modus operandi que induz o administrador a erro e que pode induzir a administração pública a prejuízo e, por via de consequência, a sociedade. Mas a CPI não tem essa competência, não pode ir tão longe. Então, senhor presidente, eu queria concluir a minha fala dizendo que tudo isso que nós estamos levantando aqui, para o relatório da CPI aqui, pouco contribuirá. Porque não está diante de um crime. É um fato inexistente. Mas as informações levantadas até esse momento e todos os indícios devem ser encaminhados ao Ministério Público Federal e à Polícia Federal. Inclusive aqueles que chegarão, espero, da Junta Comercial do Estado de São Paulo. Agiram em conluio? Está-se diante de uma organização criminosa? Ou não? Tudo isso é um grande engano e há lastro, há veracidade em tudo isso. Eu agradeço, Vossa Excelência, senhor presidente, a oportunidade de me manifestar e confesso que espero que a gente tenha, até as últimas audiências que teremos aqui, a oportunidade ainda, senador Girão, de avançar um pouco mais na investigação que chega no caminho do dinheiro desviado. Saber o que foi feito com a dinheirama toda, enviada aos estados e municípios. E repito, não tenho compromisso de defender quem quer que seja. Se é ligado a A, ligado a B, ligado a C, se fez negócio com o governo federal, se tiver erro, não conte comigo.